Olá a todos! Este é um novo episódio do Bate-Papo Produtivo. Meu nome é Luciana Calazans, eu sou médica do grupo Huntington Procriar, Unidade Belo Horizonte, e estou aqui hoje com a doutora Leci para falarmos sobre as causas ovarianas de infertilidade. Olá, agradeço o convite para esta série. Meu nome é Leci Amorim, sou médica do grupo Huntington Procriar, Unidade Belo Horizonte. A principal causa ovariana de infertilidade está relacionada às alterações da ovulação. Quando estamos investigando casais com infertilidade, os distúrbios ovulatórios estão presentes em até 15%. E ao avaliarmos isoladamente as causas femininas, essa porcentagem pode aumentar para até 40%. A causa mais conhecida é a famosa síndrome dos ovários policísticos, porém ela não é a única. E neste episódio, nós iremos conversar sobre a síndrome dos ovários policísticos e as outras causas também que podem levar a essa disfunção ovulatória. A síndrome dos ovários policísticos, ou a SOP, é uma alteração endócrina em que distúrbios hormonais vão afetar a regularidade da ovulação. Então, é muito comum que mulheres com síndrome dos ovários policísticos tenham intervalos grandes entre os ciclos, menstruem a cada 2, 3 meses, ou eventualmente a cada 6 meses, 1 ano, caso elas não façam uso de nenhum medicamento. Essa é uma alteração muito frequente, a maioria das pessoas já ouviu falar sobre a SOP, né? Porque acomete até 5% das mulheres em idade reprodutiva. E para a gente entender, então, quem tem ovário policísticos, não existe um único exame que feche esse diagnóstico. Existe, às vezes, até um erro muito comum, que é uma paciente que faz um ultrassom, mostra uma imagem de ovários policísticos e ela acha que só por isso ela já tem o diagnóstico da síndrome. Mas não é bem assim. Nós precisamos pesquisar outros fatores que podem estar associados a essa imagem de ovários policísticos para a gente entender se existe realmente a SOP. Um desses fatores seria, como eu já falei, então, a irregularidade menstrual, menstruações distantes umas das outras, ou que não venham, que não aconteçam com a frequência habitual, tá? Além do hiperandrogenismo. Hiperandrogenismo seria o excesso de hormônios masculinos no organismo da mulher. E isso pode causar um excesso de pelo, excesso de acne, queda de cabelo, oleosidade da pele, dentre outras alterações. Então, quando a gente tem a SOP, ou a síndrome dos ovários policísticos, a infertilidade acontece porque essa mulher não está ovulando todo mês, né? Para a gente tentar realmente engravidar, é preciso que a ovulação aconteça para que o óvulo possa ser fecundado pelo espermatozoide. Se uma mulher que ovula normalmente, não tem ovários policísticos, ovula aí entre 10 e 11 meses por ano, a mulher com ovários policísticos, às vezes ela ovula 2, 3 vezes no ano ou menos que isso. Então, ela está tentando engravidar muito menos vezes do que quem não tem esse problema. Então, para aquelas mulheres que têm o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos e não tem outras causas de infertilidade, a nossa estratégia deve ser buscar a normalização dessa ovulação, ou pelo menos fazer com que a ovulação aconteça com uma frequência maior para que as tentativas de gravidez possam realmente acontecer, né? A primeira intervenção que a gente tem para poder buscar essa regularidade menstrual seriam as mudanças dos hábitos de vida, como, por exemplo, dieta e atividade física, né? A gente já tem estudos, a maioria dos estudos mostram que até pequenas alterações no peso dessa paciente podem aumentar a frequência ovulatória e aumentar as chances de gravidez espontânea. Mas não é para todo mundo que apenas dieta e atividade física vão funcionar para poder restabelecer as menstruações. Quando isso não acontece com essas intervenções iniciais, a gente pensa na indução da ovulação. Indução da ovulação é a gente utilizar alguns medicamentos para fazer com que essa paciente ovule mais frequentemente. Existem alguns tipos de remédios diferentes que podem ser usados. A gente tem alguns que são usados por via oral, como, por exemplo, o letrozol e o clomifeno. A gente tem medicamentos injetáveis, que são as chamadas gonadotrofinas, mas todos têm o mesmo objetivo, que é estimular o ovário da paciente a crescer um folículo e liberar um óvulo. Para a gente ter certeza que isso está acontecendo, a gente acompanha essa paciente por ultrassons seriados
vai vendo o desenvolvimento desse folículo e quando a paciente está perto de ovular, a gente orienta que o casal deve ter relação sexual. Esse tratamento é o que a gente chama de coito programado. E para a maioria das pacientes com SOP, que mais uma vez não tenha outros fatores de infertilidade, a indução da ovulação vai levar à gravidez. Ainda assim, vão existir aqueles casos em que a gente faz mudança de atividade física, induz a ovulação e a gravidez não acontece. E aí, para esses casos específicos, ou para aqueles casos em que temos outros fatores de infertilidade, como alteração das trompas, alteração do sêmen, o médico pode precisar indicar outros tratamentos, como, por exemplo, a inseminação intrauterina ou a fertilização in vitro. Muito bem. Então, a gente entendeu um pouquinho como funciona essa síndrome dos ovários policísticos. Para aquelas pacientes em que a síndrome, a gente não fecha critério para ela, então a paciente ela não tem todos os critérios necessários para se fazer o diagnóstico, a gente tem que pensar em outras causas que possam estar simulando ou parecendo ser, ou mesmo para aquelas pacientes que tenham outros sinais ou sintomas. Então, vamos pensar um pouquinho qual é a outra possibilidade. A gente pode ter alterações também na nossa glândula da tireoide. A tireoide, ela tem uma associação ali com esse ciclo ovariano normal. Se existe uma alteração na secreção de um hormônio produzido no cérebro que estimula a glândula da tireoide, chamado de TSH, pode ocorrer alguma alteração ovulatória. Quando a secreção do TSH está baixa, a gente tem o que a gente chama de hipertireoidismo. Quando essa secreção está alta, a gente chama de hipotireoidismo. Essas alterações, além de comprometer a nossa ovulação, elas também podem comprometer a gestação e a saúde do bebê. Então, a gente já entendeu o que isso pode acontecer e agora como é que a gente faz o diagnóstico? Então, a gente vai dosar o TSH. Vindo alterado, nós vamos ter que buscar causas, né? Por que será que isso está alterado? Pode ter uma associação com alguma alteração ali, ou nós vamos para o tratamento. Normalmente, a gente faz um acompanhamento multidisciplinar e o endocrinologista, que é um médico especialista em glândulas, né, vai nos ajudar aí na condução dessa patologia. Na grande maioria das vezes, a restituição da ovulação e dos ciclos regulares, ela acontece de forma tranquila. Outra alteração que a gente também pode ter, um pouco menos comum, é a alteração da prolactina. A prolactina é um hormônio também produzido ali no nosso cérebro, que pode alterar a função ovariana. Quando em excesso, chamado de hiperprolactinemia, também pode alterar a função ovariana e chegando até a dificultar a ovulação. Então, devemos dosar a prolactina no sangue. Existem alguns critérios e algumas alterações que podem levar a essa alteração. Algumas medicações que essa paciente estar fazendo uso. Às vezes, um tumor na hipófise, que é o local onde esse hormônio é produzido, então deve ser avaliado. Então, pode-se fazer a dosagem da prolactina e, se necessário, às vezes, uma ressonância de crânio. Vamos avaliar todo o contexto e procurar esse melhor tratamento. Uma condição fisiológica, quer dizer, normal do aumento da prolactina, é no momento em que a mulher está amamentando. Então, a gente sabe que essas pacientes que estão em amamentação exclusiva, só dando o leite materno para o bebê, elas podem ficar um tempo sem menstruar. E isso tem a ver com a anovulação, quer dizer, nesse período não está ocorrendo a ovulação. Isso pelo bloqueio da prolactina alta. Então, essas são as situações um pouco mais comuns. Quando a gente pensa em um diagnóstico diferencial, quer dizer, a gente não fechou o diagnóstico para ovário policístico, a gente tem que pensar em algumas síndromes que cursam com o hiperandrogenismo, que é aquele excesso do hormônio masculino ou excesso da sua ação no organismo feminino.
a gente deve pensar, então, em alterações da glândula da suprarrenal, que é uma glândula que fica ali em cima do rim. São condições raras, por isso a gente não procura e não pesquisa para todas as pacientes, e elas podem estar correlacionadas também com dificuldade ovulatória. Um exemplo é a síndrome de Cushing, a hiperplasia adrenal congênita. Então, a sua investigação, ela está relacionada a sinais e sintomas específicos e deve ser feita de forma individualizada. Exatamente. Então, se por um lado a gente já falou das alterações hormonais que vão interferir na ovulação, de outro lado, a gente tem as causas ovulatórias próprias dos ovários, né? A primeira dessas causas seria um fenômeno natural do nosso organismo. A gente já sabe que a fertilidade da mulher diminui com o passar da idade. E isso acontece porque nós mulheres já nascemos com todo o estoque de óvulos que a gente tem para a vida toda. E ao longo da vida, esse estoque vai diminuindo. É o que a gente chama de reserva ovariana. A nossa reserva ovariana vai diminuindo com o passar do tempo. Isso acontece de uma forma lenta, enquanto a gente tem uma idade mais jovem, até 30, 35 anos. E depois dessa idade, essa queda da reserva ovariana e, consequentemente, a queda da fertilidade, ela é mais intensa, mais rápida e continua sendo progressiva até que a mulher esgote todo esse estoque de óvulos e entre na menopausa, que acontece em torno aí de 50 anos, mais ou menos. Muito bem. Como a Luciana acabou de dizer, em relação à nossa reserva ovariana, a gente sabe que baixa reserva ovariana não se associa à causa de infertilidade isoladamente. Mas quando a gente pega esta realidade para uma paciente mais jovem, em que a quantidade está tão pequenininha que vai levar a uma dificuldade ovulatória e sintomas também característicos daquela fase mais avançada da menopausa, então a gente fala de uma outra patologia que é a insuficiência ovariana prematura. Então, o que é isso? É aquela paciente que perde precocemente a sua função ovariana. É uma condição rara, acomete em torno aí de 1% das mulheres e ela chega com quais sintomas? Sintomas de irregularidade menstrual, então ciclos longos entre um e outro, ou às vezes a ausência de menstruação por um período realmente mais longo. Quando a gente vai dosar o hormônio e avaliar a reserva ovariana, está muito baixo, aquele FSH muito alto, que é o hormônio folículo estimulante, ou o hormônio antimileriano muito baixinho. Além disso, a gente tem a associação de sinais e sintomas, que são aqueles sintomas característicos da menopausa ou pré-menopausa, que são os fogachos, aqueles calores em que a paciente sente mais do tronco e face, insônia, labilidade emocional, às vezes até um pouco de depressão associada. Então, essa insuficiência ovariana, ela pode levar à causa de infertilidade, porque ela leva à anovulação. E lembrar sempre que é naquelas pacientes abaixo de 40 anos. E pode haver o comprometimento da ovulação, levando então à infertilidade. Bom, pessoal, hoje nós falamos sobre as principais causas ovarianas de infertilidade. E é isso. Eu agradeço o convite e agradeço a participação de vocês. Foi um grande prazer e até a próxima.